Vasqueta Alfas. Nesse vídeo eu quero falar sobre Nikola Tesla. Nikola Tesla foi um grande inventor que é responsável pela eletricidade que temos hoje. Ele se concentrou em seus estudos em eletromagnetismo e era engenheiro eletromecânico. Ele evolucionou o mundo para sempre com suas invenções, portanto ele é denominado a pessoa que inventou o século 20 e 21. Infelizmente ele é um inventor muito descreditado. Até hoje muitas pessoas pensam que foi Thomas Edison, um americano, que inventou a eletricidade, mas a grande verdade é que Thomas Edison foi um empreendedor muito genial que comprou muitos de seus patentes. Nikola Tesla possui 300 patentes hoje e Edison comprou muito desses patentes e colocou seu nome nos produtos. Em outras palavras, ele roubou as invenções de Nikola Tesla. Por que Nikola Tesla é importante? Vocês adivinharam certo, ele praticou NoFap. De fato, um amigo dele, que foi um de seus biógrafos, chamado Kenneth Sweezy, que era jornalista também, falou que ele viveu abstinente. Eu vou colocar a fonte aqui embaixo desse vídeo para vocês darem uma olhada, é da BBC. Eu pessoalmente traduzi vários trechos de seu livro, sua autobiografia, que eu também vou deixar aqui embaixo desse vídeo, como PDF, se vocês quiserem dar uma olhada, é em inglês. Mas utilizem NoFap para também treinar o inglês, cara. Como no vídeo prévio que eu fiz sobre Freud, eu não vou entrar muito nos detalhes das invenções de Nikola Tesla. No que eu vou me concentrar mais é a metodologia, como ele atingiu tudo isso. Logo no início do livro, Tesla fala: o desenvolvimento do homem depende da invenção, pois a invenção é o produto mais importante de seu cérebro criativo. Seu propósito final é a dominância completa da razão em cima do mundo material, o aproveitamento das forças da natureza para as necessidades humanas. Isso é a grande dificuldade do inventor, que muitas vezes é mal entendido e mal compensado, mas ele encontra compensação ampla no exercício de seus poderes mentais. Pessoal, aqui a gente já conhece que Tesla tinha como propósito ter dominância completa sobre a sua razão, ou seja, ele sabia que o único meio de atingir grandes coisas é ser o mestre de sua própria mente. Consequentemente, o maior prazer da pessoa que atinge isso é usufruir de suas atividades mentais. Ele continua: eu sou acreditado como um dos trabalhadores mais dedicados, e talvez eu realmente sou, se pensamento é o equivalente ao trabalho, pois eu me dediquei a isso quase toda hora acordada. Mas se trabalho é interpretado como uma performance definitiva em um tempo especificado de acordo com a regra rígida, assim eu sou provavelmente um dos piores preguiçosos. Qualquer esforço sobre obrigação demanda um sacrifício de energia vital. Eu nunca paguei esse preço, ao contrário, eu prosperei através de meus pensamentos. Cara, achei esse trecho tão fantástico, sinceramente, fiquei até emocionado um pouco, porque Tesla já descreve aqui que se trabalho é equivalente à atividade física que você realmente pratica, ele foi um dos piores, porque Tesla, em todas as suas invenções, trabalhou muito com a sua mente. Então na mente dele, isso eu vou ler para vocês daqui a pouco, ele já imaginava os seus produtos, as suas criações, e ele fazia tudo na sua mente. Ele tinha uma força imaginária inacreditável, cara, inacreditável. Por isso ele foi uma exceção e um dos maiores gênios que viveram nesse planeta, na minha opinião. Além disso, no outro trecho, ele fala: nossos primeiros esforços são meramente instintivos, impulsos de uma imaginação vívida e indisciplinada. Quando nós crescemos, a razão entra em vigor e nós nos tornamos cada vez mais sistemáticos. Mas esses impulsos cedos, apesar de não serem necessariamente produtivos, são de maior valor e talvez até moldam os nossos destinos. De fato, agora eu sinto que se eu teria entendido e cultivado, ao invés de suprimir eles, nesse caso os impulsos, eu teria adicionado um valor substancial ao meu legado no mundo. Mas não até eu me tornei um homem, eu percebi que eu era inventor. Mais um trecho fantástico. Aqui ele fala que tudo que acontece, todo momento que acontece, já na infância, os primeiros momentos de criatividade, devem ser apreciados. E vocês conhecem provavelmente aqueles momentos como criança, quando tudo é maravilhoso, o mundo é mágico. Nós temos uma certa criatividade, mas ao longo do tempo, quando nós crescemos, esses impulsos são
suprimidos por forças externas, a sociedade não valoriza essa criatividade, nós somos condicionados através de escola, não é? Educação e assim por diante. Ele fala que se ele teria não suprimido os seus impulsos, mas abraçado eles, ele teria adicionado mais valor ainda, galera. No próximo trecho ele fala: na minha infância eu sofria com um distúrbio peculiar através de surgimentos de imagens acompanhadas por fortes raios de luz que interferiam na minha visão de objetos reais e, consequentemente, com os meus pensamentos e ações. Ele escreve: às vezes eu era incapaz de diferenciar entre ilusão e realidade. Tesla, como eu comentei agora há pouco, tinha um grande poder imaginativo. Já como criança ele percebeu que ele tinha um certo distúrbio. Toda noite e também durante o dia ele via raios e imagens vívidas, lúcidas, e muitas vezes ele não conseguia diferenciar se era verdade ou ilusão. Daqui a pouco eu já vou partir para o lado da abstinência sexual, NoFap, que vocês vão perceber nos trechos dele. Ele escreve, além disso: depois eu comecei a fazer excursões além dos limites do mundo pequeno que eu já conhecia. Eu vi novos cenários. No começo eles eram embaçados e indistintivos, mas ao longo do tempo eles ganharam uma força de clareza e finalmente se manifestavam como coisas reais. Assim eu comecei a viajar, evidentemente, na minha mente. Toda noite, e às vezes durante o dia também, eu começava as minhas jornadas, ver novos lugares, cidades e países. Morar lá, encontrar novas pessoas e fazer amizades. Apesar de ser inacreditável, é um fato que eles, nesse caso ele se refere aos amigos e pessoas, foram tão queridos para mim como aqueles na vida real, e nem um pedaço menos intenso em suas manifestações. Aqui, novamente, ele continua descrevendo da sua grande capacidade de imaginar cenários na sua mente e ter imagens vívidas. Ele fala que as imagens que ele via na mente dele foram nem um pedaço menos reais como na realidade. Fantástico. Continuando, ele escreve: no momento em qual alguém inventa algo, ele se irrita com detalhes e defeitos da ideia. Quando ele começa a melhorar e reconstruir, a sua força de concentração acaba e ele perde a visão do verdadeiro princípio. Resultados podem até ser obtidos, porém sempre com sacrifício de qualidade. Meu método é diferente. Eu não me apresso a iniciar meus trabalhos. Quando eu tenho uma ideia, eu começo a desenvolver ela na minha imaginação. Eu mudo a construção, faço correções e opero o dispositivo na minha mente. É absolutamente imaterial para mim se eu executo a minha turbina na minha mente ou no meu armazém. Eu até percebo quando algo está errado, não faz diferença, os resultados são iguais. Dessa maneira eu sou capaz de rapidamente desenvolver uma concepção perfeita sem encostar alguma coisa. Se eu ver que não tem nenhum defeito, eu ponho esse produto final do meu cérebro em algo concreto. O experimento está sempre de acordo com como eu tinha planejado. Em 20 anos não teve uma exceção. Agora já fica um pouco mais interessante, a gente vai partindo cada vez mais para NoFap. Ele fala que durante um período ele fumava em excesso e isso quase destruiu a minha saúde. Depois a minha força de vontade fez com que eu não só parei, mas que eu destruí qualquer tipo de inclinação. Dessa maneira eu analisei e frenei outros hábitos e paixões que não só preservaram minha vida, mas me proporcionaram com um senso imenso de satisfação, algo que a maioria dos homens considerariam uma privação ou sacrifício. Isso já fala tudo. Que para muitos homens é um sacrifício, até uma privação, NoFap, para ele foi uma coisa que contribuiu em uma quantidade tão grande em todo o seu trabalho. Ele fala que a saúde foi importante para as conquistas dele, não só a parte de fumar, ele falou que fumava em excesso, mas isso também resultou na queda de outros hábitos. A gente consegue interpretar que um desses hábitos foi sexo, foi masturbação. Eu não sei se ele começou cedo ou depois, mas enfim, ele fala de privação e sacrifícios, galera, que para muitos homens é algo negativo, para ele foi positivo. É exatamente o que a gente está fazendo aqui. Cortar sexo e masturbação é difícil? É difícil. E é um sacrifício imenso, o maior que a gente consegue fazer. Mas os benefícios e o lado positivo é muito maior que o outro lado de ter essa satisfação muito curta
e que nos deixa tão quebrado e tão sozinho, tão triste depois. O meu senso visual e auditório sempre foram extraordinários. Eu conseguia distinguir objetos distantes com facilidade, enquanto outros não viam absolutamente nada. Muitas vezes durante a minha infância eu salvei as casas dos nossos vizinhos antes de pegar fogo, escutando os barulhos sutis do próprio fogo que não incomodava o sono deles, e chamei por ajuda. Tem mais? No escuridão, eu tinha um senso de um morcego, eu conseguia detectar a presença de um objeto distante, sentindo uma sensação peculiar na minha testa. Cara, eu tô emocionado agora, eu acho isso fantástico. Não me fala que isso não é NoFap, cara. Isso não parece superpoderes? Essa coisa na frente da testa dele, esse é o terceiro olho, cara. Mas tem mais, galera, vamos lá? Uma tarde eu estava passeando com meu amigo no parque da cidade e recitando poesias. Nessa idade eu sabia livros inteiros de cor, palavra por palavra. Eu sabia livros de cor, palavra a palavra. Não me fala que isso não é NoFap, cara, superpoderes. Esses homens são nada mais do que micróbios de uma doença nojenta. Meu projeto foi retardado pelas leis do universo. O mundo não estava preparado para isso. Foi muito diante do tempo, mas as mesmas leis vão prevalecer no final e fazer o sucesso triunfal. Então aqui a gente já percebe uma certa agressão de Tesla. Muitas pessoas achavam ele louco, mas a verdade era ele é muito inteligente, cara. Tá? Ele estava muito diante do tempo dele. Vamos continuar, cara. Vamos continuar. Tem mais algumas coisas aqui. A grande maioria dos seres humanos nunca estão cientes do que está acontecendo em volta e dentro deles. E milhões se tornam vítimas de doenças e morrem adiantadamente só por conta disso. As coisas mais comuns do dia a dia parecem para eles misteriosos e indescritíveis. Uma pessoa pode sentir uma onda de tristeza e demandar que seu cérebro saiba a resposta do nada, enquanto ele na verdade teria notado que a tristeza foi causada pelas nuvens que cobriam os raios do sol. Quando ele perde um botão de sua blusa, ele se irrita e xinga por 1 hora, incapaz de visualizar suas ações prévias e localizar o objeto diretamente. Uma falta de observação é meramente uma forma de ignorância e responsável por tantas noções mórbidas e ideias bobas. Então aqui Tesla já entra mais na parte espiritual e a falta de consciência dos seres humanos. A grande maioria, sabemos disso, é ignorante de sua própria natureza e não observa suas emoções e nem o que acontece por volta deles. Nós somos autômatos, controlados pelas forças de um médium, sendo empurrados como rolhas na superfície da água, mas compreendendo mal o resultado desses impulsos do meio externo por livre arbítrio. Nós somos conectados por ligações invisíveis, enquanto o organismo está em perfeita ordem. Ele responde de modo exato aos agentes que o dirigem, mas no momento em que há uma desordem em qualquer indivíduo, seu poder autopreservativo é prejudicado. Galera, aqui ele já entra no ramo de Akasha, que é o misticismo, isso é voltado a religiões orientais. Ele não acredita em livre-arbítrio, ele acredita que por uma fonte externa nós meramente reagimos. Se o próprio indivíduo cuida do seu corpo, da sua mente, do seu espírito, ele reage perfeitamente ao Akasha e consegue receber melhor. Se alguma desordem, ele não está receptível a grandes ideias, impulsos externos. PMO é basicamente uma coisa externa que influencia o seu organismo e cria desordem. Você não está receptível a oportunidades, a grandes coisas, grandes ideias, criatividade, ao contrário. Ele não é capaz de receber as ideias criativas desse espaço, então esse fator deve ser eliminado se você realmente quiser usufruir do seu gênio verdadeiro, do seu potencial intrínseco que você possui, todo mundo possui. Galera, por hoje é isso. Se inscreva no canal se você quiser mais conteúdo desse tipo e dá um like nesse vídeo porque eu me esforcei bastante aqui na tradução desses trechos. Se você quiser ler o livro, como eu falei, eu vou deixar aqui embaixo desse vídeo e as fontes adicionais para você pesquisar. A gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima. Abraços.